Boa noite, bem-vindos à Confraria das Lagartixas, o nosso último encontro no Campo Geral, aqui com esse pessoal maravilhoso. Obrigada por acompanhar a gente nessa travessia do Guimarães, que é muito emocionante. A gente se depara com essa história do Miguelinho, que eu pensei muito em você, Leila. Esse momento, esse breve momento em que a gente sai da infância para a idade adulta, em que a gente se transforma, em que todos os castelos se desmoronam para jogar a gente numa realidade completamente distinta do que aquilo que a gente acreditava, né? Essa ida do dito, essa partida do dito, que é uma coisa que a gente se desmonta, que a gente se desfaz, para depois ter que ter resiliência de se refazer novamente e continuar lendo e associando isso tudo com a nossa vida. É muito lindo esse menino crescendo, esse olhar diferente que ele tem para com o mundo, para com os pais, para com a mãe. Ele enxerga a mãe de uma forma completamente diferente. E essa passagem, essa travessia, essa coisa delicada, e essa agressividade que ele tem dentro dele, que ele precisa extravasar, colocar para fora, que todos nós temos, né? Que ele brinca com essa história do bicho, com essa história dessa coisa que está enraizada dentro de nós, e que a gente tem que, de alguma forma, né, pôr para fora e depois preencher o vazio da perda. Então é isso, Mônica, que bom que você está aqui, que deu problema para entrar, estou te vendo, bacana. E agora eu vou passar a palavra à Carla, da Casa Frida. Bem-vinda. Estou aguardando vocês para o nosso... Quem ganhou, não sei se vocês já sabem o resultado da votação, mas foi a Lígia, com As Horas Nuas. Em segundo ficou Amor nos Tempos do Cólera. Em terceiro ficou Dom Casmurro. Mas a gente vai acompanhar os 6 livros, nós vamos permanecer. A gente vai começar com a Lígia, com As Horas Nuas, depois nós vamos entrar com o Gabriel Garcia Marques, e depois nós vamos entrar com Dom Casmurro. Tá? Nós vamos permanecer com essa sequência que todo mundo elogiou, foi muito bacana, então eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa travessia com você do lado. Bom, Carla, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, obrigada, Cláudia, confraria. Que honra a gente estar aqui dividindo esse espaço com um livro tão emocionante, tão lindo como esse do Campo Geral. E hoje a gente está finalizando aqui a nossa leitura. Eu sou a Carla Belintani, fundadora da Casa Frida, que é um projeto que a gente estuda a relação do luto com a arte. E esse livro, assim, principalmente nessa parte final, ele é um tratado sobre luto, né? Sobre teoria do luto, sem entrar em termos técnicos, mas do sentimento, né? O Guimarães Rosa escreve de uma forma lindíssima, né? Ainda, a gente vai acompanhando os estágios do luto no Miguelinho, quando ele perde o irmão, né, e como isso vai acontecendo. Eu preparei um material para apresentar para vocês, eu vou tentar ser breve, mas vou começar com uma citação do próprio Guimarães Rosa. Vamos lá. Todos os dias que depois vieram eram tempo de doer. Miguelinho tinha sido arrancado de uma porção de coisas e estava no mesmo lugar. Quando chegava o poder de chorar, era até bom. Enquanto estava chorando, parecia que a alma toda se sacudia, misturando ao vivo todas as lembranças, as mais novas e as muito antigas. Mas, no mais das horas, ele estava cansado e como que assustado, sufocado. Ele não era ele mesmo. Diante dele, as pessoas, as coisas perdiam peso de ser. Os lugares, o mutum, se esvaziavam numa ligeireza, vagarosos. E Miguelinho mesmo se achava diferente de todos. Essa citação dessa parte do livro, ela foi replicada por uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Maria Rita Kell. Eu não achei meu livro para mostrar aqui para vocês, mas ela faz uma abertura do livro Luto e Melancolia, que é um texto fenomenal, é um dos principais textos que a gente estuda aqui do Freud na Casa Frida, que foi escrito em 1915, e a Maria Rita Kell faz uma introdução lindíssima na edição da Kozak Naif, do Luto e Melancolia,
que é um texto que chama Melancolia e Criação. E ela traz um pouco esse trecho do livro do Campo Geral para responder às perguntas que o Freud tenta tanto exemplificar no texto Luto e Melancolia. O que é o sofrer, em que consiste a dor do enlutado e o que caracteriza a angústia. E aí a Maria Rita escreve: o trabalho psíquico empreendido pelo enlutado, embora empobreça o ego e torne o sujeito inapetente para qualquer outro investimento libidinal, pode ser considerado um trabalho da ordem da saúde psíquica. É um trabalho de paulatino desligamento da libido em relação ao objeto de prazer e satisfação narcísica que o ego perdeu por morte ou abandono. Ter sido arrancado de uma porção de coisas sem sair do lugar. Eis uma descrição precisa e pungente do estado psíquico do enlutado. A perda de um ser amado não é apenas a perda do objeto, é também a perda do lugar que o sobrevivente ocupava junto ao morto. Lugar de amado, de amigo, de filho, de irmão. Com a morte de Dito, Miguelin perdeu também o lugar que ocupava no afeto daquele irmão querido. Ou melhor, foi arrancado brutalmente daquele lugar. Entretanto, continuava ali, na casa de sempre, no Mutum, onde nasceu, e que agora lhe parecia estranho, vazio de interesse e de alegria. Bom, esse é um trecho que a Maria Rita escreve nesse texto que chama Melancolia e Criação. Que lugar seria esse que o Miguelin perdeu frente ao falecimento do irmão? Como elaborar algo que se perdeu e não faz registro? Como ressignificar o traumático? Descrevendo o trabalho do luto, Freud escreve: a tarefa é realizada detalhadamente com um grande dispêndio de tempo e energia de investimento. E durante esse período, a existência do objeto perdido prossegue psiquicamente. É preciso tempo para sair do caos e elaborar as ambivalências em relação ao objeto perdido. Durante esse período, a fala do enlutado retorna ao objeto perdido para dele se desligar. Seria a fala um instrumento de alcance para o inominável? Nem tudo é possível de se colocar em palavras. Há algo da ordem do indizível que se escreve diante do trabalho do luto. Um certo mal-estar que não produz sintoma além do vazio. Não por acaso, nesse período, Miguelin deixa de contar histórias e está tomado pela dor da perda do querido irmão, que era uma pessoinha velha, muito velha e nova. Passou muito tempo que Miguelin ficou chorando aquela saudade sozinha. Apenas depois de muito tempo, ganha um favo de mel e parece que as doçuras da vida começam a voltar. Surge um certo doutor de óculos e traz uma nova perspectiva, oferece um novo olhar para Miguelin, que sem saber que era míope, experimenta pela primeira vez usar óculos. Ele agora via o Mutum bonito. O que é preciso aprender a ver? No livro Perder de Vista, Pontalí escreve que é preciso desaprender a ver para que o horizonte da coisa, seu pano de fundo, se dê a ver em seu imediatismo, para que o invisível apareça através do visível. E assim Miguelin, com sua nova visão poética, inicia sua nova travessia para a cidade na companhia do doutor, em direção ao futuro, novas veredas. E aí depois nós vamos reencontrar o Miguelin nesse livro, que é o Noites do Sertão, não sei se dá para ver aqui, vocês estão vendo? Que é o personagem Miguel. E tem um pedacinho logo no começo que ele diz, já adulto, o Miguel, que é o Miguelin, que ele fala que o Mutum é um pássaro tristonho, né? É um significado de um pássaro triste. Então, assim, quem tiver interesse, eu recomendo muito essa leitura, continuar a leitura na Noites do Sertão, que também é do Corpo de Balha, aqui do Guimarães Rosa, que continua a história do Miguelin adulto. E uma última consideração, para a gente abrir aqui a nossa roda, vocês viram que tem uma arte que a gente pensou na abertura, né, dos últimos, acho que todos os encontros do Campo Geral, e foi baseado nesse livro, que chama Joãozinho, Joãozito, O Menino Encantado, que é feito pelo Cláudio Fragata
que nasceu em Marília, aqui no interior de São Paulo. E a ilustração é da Simone Matias, que nasceu em Santos, e nós usamos várias ilustrações dela aqui para fazer as artes. E é muito interessante, porque nesse livro ele faz uma aproximação, é a história do João Guimarães Rosa, né? Mas faz todas as semelhanças que ele tinha com o próprio Miguelin. Então eu vou ler aqui a parte que é muito bonita, aqui da Ângela Lago, que é uma escritora mineira que mora na rua Sagarana, em Belo Horizonte. Ela escreve assim: este livro nos conta com lirismo uma história preciosa, a infância de Guimarães Rosa. A prosa poética de Cláudio Fragata entrelaça relato e ficção, unindo acertadamente o autor mineiro a um dos seus personagens, o menino Miguelin. Essa bonita introdução a Guimarães Rosa, João, Joãozinho, Joãozito, nos ensinará a todos, crianças e meninos encantados, a amar, ou amar um pouco mais, o personagem autor que vive há mais de 100 anos, onde tudo é sertão. Então, quero recomendar a leitura, é lindíssimo, né? Acho que tem total relação com o que a gente vai discutir aqui hoje. E fora a ilustração, que é muito bonita, dessa Simone Matias, né? A gente tem várias outras imagens que não deu tempo da gente escolher, mas fica a recomendação do livro. Então, agora passo a palavra para vocês e obrigada por essa noite, por esse fechamento. Estou muito emocionada em reler. É uma história lindíssima, né? Que toca muita gente. Tem muita teoria sobre o luto e é um tema tão caro a nós aqui da Casa Frida, e acho que aqui a gente tem um tratado, né, sobre luto, sobre melancolia, sobre depressão, e quero agradecer a noite de hoje. Obrigada. Obrigada, Carla, pela presença, uma delícia te ouvir, que delícia esse livro, nossa, depois coloca aqui para a gente as referências, tá? Que bacana, esse eu não conhecia, estava vendo, né, que a gente está no redemoinho de trabalho aqui, de inserção dos livros, de escolha, de contos, essas coisas todas, e esse passou batido por mim, põe aqui para a gente, que delícia, muito bacana. Essa coisa da perda, acho uma coisa extremamente importante de ser discutida, de ser partilhada, porque a gente vive um momento em que tudo é lindo, maravilhoso, né? E também saber como calar a voz, né? Deixar essa coisa, como lidar com a raiva, como lidar com a perda, para que buraco a gente vai jogar essa história, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir isso hoje, e estou muito feliz de poder estar aqui, estou emocionada também. A cada leitura é uma descoberta diferente com Guimarães. Eu acabei de finalizar novamente o livro e estou muito emocionada. Que coisa, que crescimento, que de repente algo acontece no coraçãozinho do Miguelin e o mundo se transforma. Isso é muito lindo. Maria Cristina, boa noite, bem-vinda. A palavra é sua. Muito bom te ouvir. Boa noite a todos. Eu não imaginei que eu fosse ser a primeira, mas antes de falar alguma coisa, eu queria só confirmar com a Carla. Ela falou da Maria Rita Kell. Luto e Melancolia é nome de um livro, é um trabalho, um artigo? Eu queria saber, porque eu anotei aqui. Maria Cristina, Luto e Melancolia é um texto do Freud, ele escreveu em 1915 e foi publicado em 1917. É um texto dele, e eu vou colocar aqui, tem uma edição especial que foi feito um livro em homenagem apenas a esse texto dele, que é uma edição da Kozak Naif, que tem na introdução um texto da Maria Rita Kell, que é esse pedacinho que eu li para vocês. Eu vou deixar aqui também na referência, mas ele vai falar sobre um pouco como que o luto funciona, assim, tentando explicar o que é o luto a partir de uma diferença com a melancolia. Então é um dos textos principais assim do Freud para entender um pouco a questão do que é o sofrimento, o que é a melancolia, o que é a angústia.
Eu vou colocar aqui como referência, porque essa edição é muito poética, tem vários textos lindíssimos, além do da Maria Rita, né? Tá ótimo, obrigada, Carla. Então, eu gostaria de comentar, primeiramente, essa questão mesmo do luto, né? Que me deixou, assim, muito impactada, e principalmente a gente percebendo essa questão do luto através de uma criança, né? Como o Miguelinho. E eu confesso que chorei muito. Foi muito emocionante. E eu fiz assim pequenas anotações, coisas assim que eu gostaria de comentar, né? E até mesmo se por acaso eu estiver equivocada, né? Que é o que vocês me falem. Durante toda a leitura, eu fiquei pensando muito assim na diferença de personalidade, de temperamento entre o Dito e o Miguelinho, tá? Porque dá a impressão até que o Dito era mais velho do que o Miguelinho, né? Mas, na verdade, é o contrário, né? O Miguelinho o Dito era mais novo do que o Miguelinho, né? E, no entanto, era uma criança que tinha assim umas atitudes muito ele chegava a ser assim, no meu entender, até pragmático, né? Tinha resposta para tudo, ele era admirado pelo pai, pela família, né? E o Miguelinho, uma criança muito introvertida, né? E com pensamentos também bastante elaborados, mas assim muito diferente. E o Dito servia de certa forma também como um ponto de apoio para o Miguelinho, né? Então essa foi a visão que eu tive assim entre os irmãos. Depois, quando chega nessa questão do pai, do relacionamento do Miguelinho com o pai, é muito doloroso, porque o pai era ignorante, e a ignorância era tanta que ele chegava até a ser perverso, né? O fato da pessoa ser ignorante não significa que vai ser uma pessoa má, né? Mas ele era ignorante no trato com a esposa, no trato com os filhos, né? Era um homem rude, mas chegava a ser até um homem muito mau, na minha visão, né? E Miguelinho sofria muito com isso, porque ele era uma criança, não era uma criança compreendida, né, pelo pai, e não tinha, assim, talvez o pai se refere a ele como uma criança um menino antipático, né, que não ligava para ele, que não agia em relação ao pai e às outras pessoas, como se ele fosse um menino metido, pelo que eu percebi. E eu passei, durante essa leitura, eu fiquei pensando, assim, fazendo uma relação com algumas crianças que a gente percebe, né? Que a gente às vezes tem na família ou que vê na escola, que são, eu diria que talvez Miguelinho, naquela época nem se falava nisso, mas fosse uma criança que tivesse algum déficit de atenção, né? Uma criança que fosse, além de introspectiva, muito meio fora do ar, vamos dizer assim, né? E talvez ele se tornasse diferente por causa disso, né? Outra coisa que me chamou a atenção também, na questão do luto, voltando um pouquinho aqui a falar sobre o luto, eu achei muito interessante o fato, deixa eu ver aqui onde que eu marquei,
quando Miguelinho começa a questionar, porque ele não queria esquecer do irmão, então ele conversa com as outras pessoas da família, ele queria, para não esquecer do irmão, né? E ele, junto com, deixa eu ver aqui, não sei se foi com a mãe Tina, acho que foi com a mãe Tina, que ele pega todas as quinquilharias do dito, né? Os brinquedinhos dele, e resolve enterrar num local, debaixo de uma árvore, né? E eu pensei assim, como que nós, né, temos aquela necessidade de ter um local, alguma coisa para reverenciar a pessoa morta, a pessoa que já se foi, porque o dito não foi enterrado ali, né? Então, para o Miguelinho era importante que se pegasse tudo que era do dito, enterrasse, né? E eu entendi isso assim como essa necessidade de ter um local onde ele pudesse saber que o irmão não estava ali, mas coisas que pertenciam ao irmão estavam, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção foi quando ele começou a trabalhar, né? O pai obrigou a trabalhar, e ele estava tão cansado, que ele diz assim, aqui diz assim, por tudo tinha perdido mesmo o gosto e o fácil poder de inventar histórias. Aí eu fiquei pensando nas crianças, quantas crianças que ainda hoje são obrigadas, né, a trabalhar, crianças carentes nesse Brasil tão grande, né, no interior, nesses sertões todos que tem no Brasil inteiro, né? Crianças que ainda são obrigadas a trabalhar, hoje trabalhando, às vezes, até nas cidades grandes, trabalhando nos sinais, vendendo bala, vendendo um monte de coisa. E eu fiquei pensando quanto que isso deve prejudicar as crianças, né, desse país, porque são crianças que já tão cedo já são obrigadas a trabalhar tanto e se cansam tanto, que perdem toda a capacidade de imaginação, de invenção, de criatividade, né? Então, foram essas coisas assim que eu fui lendo, fui pensando, né? E quer dizer, muitas coisas, não foram só essas, né? Mas que eu achei assim, importante falar sobre eles. Tá? É isso. Vou fazer alguns comentários depois, acho que brevemente da sua fala, Maria Cristina, assim, acho que a gente está aqui compartilhando olhares, né? E por falar em compartilhar olhares, acho que o Miguelinho, ele tinha uma dificuldade para enxergar, né? Ele vivia tropeçando nas coisas, ele fazia, né? Ele não via muito bem, o pai vivia brigando com ele, então acho que essa dificuldade dele acabava deixando ele mesmo num outro registro, né? Porque ele só conseguia ver as coisas muito pequenas. Então ele ficava sempre descrevendo as formiguinhas, né? As miudezas, e ninguém entendia muito bem ele. No final é que, né, que chega esse doutor que vê que ele fica forçando muita visão e dá o óculos para ele, que ele começa a ver as pessoas mais nitidamente, né? Enfim, acho que esse estranhamento que você sentiu, né, também pode ir de encontro, né, com esse aspecto. E aí, puxando a sua observação também sobre o luto, né, sobre o trabalho desse pai que leva o Miguelinho para trabalhar com ele, acho que tem um aspecto também importante para a gente não esquecer, que o dito queria ser como o pai. Assim, o sonho do dito era trabalhar na roça, né, pegar na enxada, cuidar das vacas, e tem um aspecto do luto que é muito comum, que você acaba pegando características da pessoa que você perdeu como se fossem suas.
Então, claro que tinha ali um mandamento do pai, porque não sabia muito bem o que fazer com o Miguelinho, né? Porque ele estava completamente mergulhado na dor, ele já não sentia medo nenhum, né? Inclusive do pai, ele confronta o pai naquela briga que ele nem chora, né? Ele tem um enfrentamento ali com o pai. Ele E até me se parece revolta, né? de revolta, assim. É. Só complementando a sua fala, acho que tem também um aspecto do Miguelinho de querer ser o dito, né? O quanto, em algum período, ali ele incorpora esse irmão como se fosse ele, na tentativa de guardar uma parte do irmão, né? Uma tentativa de manter algo vivo nele, que ele não suportava perder naquele momento. Mas, sem dúvida, né, o livro é muito emocionante, é muito bonito e profundo, e acho que esse aspecto do Guimarães escrever também no diminutivo, que vai trazendo o universo infantil, e como é difícil a gente pensar a morte de criança, né? Acho que é muito difícil, né? Mas só algumas observações. Cláudia, você pensa em alguma coisa? Maria Cristina, não, estou pensando no lance do rito de passagem, da necessidade de elaborar a morte, né? A coisa do que ele vai enterrar os pertences do dito, né? E ele precisa elaborar aquilo, né? Como é importante isso, e como isso também hoje está em desuso, as pessoas não querem falar sobre isso, né? Acho importante. E lembrando também, Maria Cristina, em que existia uma desconfiança do pai em relação ao Miguelinho de ser filho do irmão, Isso. né? Do tio Teresa. Então, ele tinha uma animosidade com esse filho, e quando o Miguelinho adoece, ele morre de culpa. Ele era uma pessoa extremamente rústica, era um cara que trabalhava terra, ele olhava para aquela mulher, a mulher estava completamente distante. Essa mulher subentende que ela teve um caso com o tio Teresa, depois a história que ela vai lá, Luiz Altino, né? Ele mata o Luiz Altino, depois ele não aguenta aquilo, né? Ele era o cara da terra, um cara que tinha uma coisa... Eu até entendo a história, né, dessa ira, da raiva dele, mas pensando, né, vou voltar no Guimarães, a mandioca mansa e a mandioca brava, né, o que a gente cultiva dentro de nós, né, as historinhas que o Guimarães conta, essas micro-histórias, e que, de repente, a gente se depara com isso dentro de nós também, né? Quem não passou por um momento de violência, de ira e de extravasar e que perdeu a mão de alguma forma, né? Enfim. Mas e só um detalhe desse do ritual, né? Pegando um gancho na sua fala, né, Cláudia, assim, pensando que o Guimarães tinha algo místico, né? Acho que não por acaso, semana que vem teremos finados, e estamos falando do Miguelinho aqui, né? Então, assim... E a coruja, né? Ele mostra essa coisa do misticismo dele na coruja. As corujas chamam o dito. O Miguelinho fala, ele não deveria ter ido lá, né? E o dito vai lá, não vai pela coruja, ele não vai atrás da coruja. De repente se depara com a morte, né? Que há o chamamento da coruja ali, e que aquela coisa que é um lugar que elas devoram os animais, tem todo aquele ambiente esquisito. E o prenúncio do mau tempo, né? De repente, tudo se desmorona, né? Ele está lá, está vivendo, está tudo lindo, maravilhoso, e de repente as coisas ruins começam a acontecer. E a vida muda completamente, a paisagem se transforma. É maravilhoso. Poesia. Mas muito bacana, Maria Cristina. Obrigada pela presença, obrigada pela fala. E essa coisa da troca de lente, cada um tem um olhar do processo. E aí esse é o grande dessa história da nossa ciranda, a gente poder partilhar e ter uma escuta em relação ao outro. Isso é muito bom e necessário. Obrigada. Boa noite, Maria Cristina. Obrigada. Lilian, bem-vinda, Lilian. Gostoso estar aqui com você. Está sem som, Lilian. Ativa o som. Agora sim. Pronto. Agora eu estou com som. Boa noite para todas vocês. Antes até de eu fazer minhas observações, eu queria fazer um comentário, porque esse último terço do livro é que me pegou realmente. Porque quando a gente saiu do Grande Sertão e entrou no Campo Geral, eu, assim, inicialmente o livro não me pegou muito. Sabe quando você vai lendo
Sai lendo, eu fui assim entrando naquele universo do Miguelim, mas quando chegou nesse último terço do livro que nós estamos tratando dele hoje, aí realmente assim é de uma força dramática enorme, assim, a altura do livro anterior que nós estávamos lendo. Eu falei, puxa, que bom, porque eu estava sentindo falta de um envolvimento maior com esse texto que só veio nessa parte final, né? E, assim, teve vários trechos aqui que eu marquei, mas esse que vocês já até mencionaram, porque, na verdade, o Dito morreu e as crianças ficaram excluídas daquele processo do enterro, né? O corpo foi logo levado pelos adultos para um cemitério, né? E essa assim lacuna que ficou para o Miguelim, né, de, como a gente estava falando, elaborar melhor a ausência do irmão. E aí ele tinha se sensibilizado muito com aquela questão do pezinho, da mãe querer cuidar daquele pezinho doente depois do Dito morto. E ele fica pedindo para a mãe repetir aquela história, mas aquela era uma necessidade dele, né? Aí diz aqui, era ele quem precisava guardá-las decoradas, ressofridas. Eu achei tão bonito, ressofridas, senão alguma coisa de muito grave e necessária para sempre se perdia. E aí ele perguntava de novo, mãe, o que foi que naquela hora a senhora sentiu? Mas o que foi que a senhora sentiu? E então aí continua, ele precisava de perguntar a outras pessoas o que pensavam do Dito, né? Mas todos, de Tomezinho e Chica, a Luísa Altino e vovó Isidro, mesmo estando tristes como estavam, só respondiam com lisice de assuntos, bobagem que o coração não consabe. Então ele só vai encontrar esse alento com a Rosa e com a mãe Tina, né? A Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido, né? E um compreendido adivinhado, porque o que o Miguelim queria era assim como algum sinal do dito morto ainda no dito vivo, ou do dito vivo mesmo no dito morto. Só a Rosa foi quem uma vez disse que o dito era uma alminha que via o céu por detrás do morro e que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. E disse que o dito falava com cada pessoa como se ela fosse uma diferente, mas que gostava de todas como se fossem igual. Aí, pulando um pouquinho, e disse que o dito parecia uma pessoinha muito velha e nova. E Miguelim se agarrou com a Rosa, em pranto de alívio. Aquela era a primeira vez que ele abraçava a Rosa. Quer dizer, as pessoas que entenderam a tristeza, o sentimento e as necessidades dele foram a Rosa e a mãe Tina, ali que ele se abrigou, né? E aí depois ele conversou com a mãe Tina, que era mulher muito imaginada, muito de constâncias. Ela prezava a bondade do dito e ensinou que ele vinha em sonhos, acenava para a gente, aceitava louvor. Sempre que se precisava, mãe Tina era a pessoa para falar, para qualquer hora falar no dito e por ele começar a chorar junto com Miguelim. E aí foi aquela história que eles furtaram os objetos e prepararam aquele ritual que, na minha opinião, foi assim, foi do que as crianças foram excluídas, né? Porque tem aquela simbologia do enterro, aquela coisa que é triste, mas é uma despedida. Eu acho assim que esse trecho, né, assinala de uma forma muito bonita aquela necessidade de uma despedida, de estar mais um pouco com ele, né, e de fazer aquela despedida junto com quem sentisse o que ele estava sentindo, né? Achei isso muito bonito. E o que eu achei mais bacana, né, é que depois que eles fizeram aquilo que só eles conheciam, né? Quando chovia, eles iam olhar, né? Iam cuidar daquilo. Quando ninguém mais esperava, o Papaco gritou, dito, expedito, dito, expedito. Eu achei isso
o máximo. Foi como se fosse assim, uma confirmação da ligação ali afetiva dele com o Dito, com a mãe Tina, com a Rosa, como se até o papagaio, né, tivesse sentido assim, a força daquele momento e tivesse conseguido dar aquele presente para o Dito, né, que o Dito tanto queria, né, que o papagaio falasse o nome dele. Então, assim, eu achei assim, muito legal esse trecho, que mostra a importância desse ritual, né, ou de algum ritual para ajudar a criança a elaborar a perda do irmão, né? E outras partes assim belíssimas nessa passagem, inclusive quando ele começa a enxergar certos traços da mãe e perder aquela idealização que ele tinha em relação à mãe mais à frente, né? Ele se decepciona profundamente com o pai, chega a pensar em fazer aquela promessa que o Dito tinha ensinado a ele, para que um dia se livrar do pai e ir embora dali. Mas aí tem um momento em que ele percebe que a mãe, apesar de ser aquela pessoa de palavras mais doces, mas ela não era de ações efetivas, né? Ela falava, ela depois vinha lá dar um carinho, mas ela não tomava atitude nenhuma para impedir que o pai praticasse aqueles atos, né, violentos em relação a ele. Então, essa parte eu acho muito interessante, é como se ele descobrisse uma força nele. São momentos em que ele diz, eu marquei aqui, mas não sei se eu vou achar, que ele até comenta que, daquele momento em diante, ele não permitiria que nenhuma pessoa passasse medo para ele. É algo assim que ele fala. Deixa eu ver se eu acho. Acho que eu marquei aqui. Algo sobre medo. E então essa parte também assim me chamou assim bastante atenção, né? Esse passo nesse processo de amadurecimento, né? Da decepção e de um pouco da perda da idealização da mãe, foi um outro ponto que me chamou a atenção. E por fim, né, é impossível a gente não pensar no próprio Rosa, com o médico de óculos que chega e que dá o óculos para ele, né? Eu acho que é quase impossível. Mas é engraçado que nessa passagem do medo que eu estou falando, como se ele não permitisse mais o medo, gozado que, embora não tenha nada a ver, me lembrou muito o Riobaldo, quando vai desafiar o diabo nas veredas mortas, como se ele enfrentasse os medos dele, e ali me veio isso, sabe? Aquele momento de amadurecimento mesmo, não sei, de virada, de reconhecimento, de forças internas, né? E, enfim, acho que era isso que eu queria comentar, não sei se eu fui muito clara. Eu, às vezes, fico meio envergonhada de falar, mas era isso. Lília, essas partes que você grifou, também grifei aqui nas minhas anotações. Eu vou começar um pouquinho do final da sua fala, assim, que acho que essa parte da mudança do olhar para a mãe, parece que ele amadurece na dor, no contato com a dor da perda do irmão, ele começa a ver as coisas como elas são, né? Ele sai um pouco das histórias do faz de conta para olhar as coisas, né? Tem um outro olhar, né? Que é esse olhar já do adulto, que não é tão fantasioso. Tem várias metáforas aí do olhar, né? E acho que essa parte da Rosa que você traz, ela consegue colocar em palavra o que ele não estava conseguindo entender, né? Que é poder falar sobre o dito. Ninguém queria falar sobre o dito, e que é tão comum hoje em dia, né? Diante da perda de um ente querido, as pessoas não sabem o que fazer, né? Não tabu, né? Fica um tabu, né? Fica um tabu, e aí não suporta escutar, e fica sem jeito, sendo que simplesmente você pode estar ali do lado, ouvindo a pessoa, né? E faz toda a diferença, que é quando ele agradece a Rosa,
Ele consegue abraçar, falar agora sim, né? E aí depois tem o ritual da cova pequenina que eles vão montando, e o papagaio... É o enterro, né? O segundo enterro, o enterro simbólico ali do irmão, né? Muito bonito, muito bonito. E essa parte do Guimarães Rosa, ele também era míope e os pais não sabiam quando ele era criança. Ele gostava muito de ler e desde, né, aos 6 anos ele quer aprender latim, aí vai aprender francês, era totalmente fora da curva. Assim, ele era míope como Miguelin e médico como o doutor que chega com os óculos. Exatamente, né? Exatamente. E aí tem uma pessoa de fora, um tio de fora que vem trazer o óculos para o Guimarães Rosa também, né? Que aí ele fala, olha, a única coisa é que você vai ter que ficar sem ler por uma semana. E aí ele se esconde mesmo, ele foge das pessoas para continuar lendo, não consegue cumprir o combinado, né? Mas tem muitas semelhanças entre os dois personagens mesmo, né? Mas é e lindo. o papagaio? O papagaio é demais, né? O papagaio... Parece que ele traduz, né? Como os animais traduzem os sentimentos dos humanos. É impressionante, né? Ele não estava pronto ainda para falar o nome do dito. Ele parece até que ele também estava precisando fazer o ritual do enterro para poder sair. Que é falar o nome, né? Poder dizer o nome. Nomeador, né? E a Lília entrou no meio do redemoinho no final da história, né, Lília? Exatamente. E ele, quando ele enfrenta o pai, que ele não chora, que ele fica firme, ele começa a rir, parece que ele está possuído pelo diabo ali mesmo, né? Ele vê uma página impressionante aquilo, que ele fica firme e nada tira ele daquela história. Ele cresce ali e mata pai e mãe numa tacada só, né? Porque para poder... Esse enfrentamento aí que me lembrou aquela atitude extrema do Riobaldo, né? No momento pior, né? É muito, muito forte, e é fato. E ali é um rito de passagem impressionante. E ele, a partir de então, ele passa a olhar a mãe de forma diferente, porque ele era uma continuidade dessa mãe. Ele tentava trazer o mundo para essa mãe, ele não trazia o mundo para ele, né? Ele queria que a mãe gostasse das coisas, não ele não optava pelo olhar dele. É muito lindo, é muito bacana, é muito forte também, e eu acho que não tem a criança ou o adulto, né, nesse processo. Eu acho que é o ser humano que a gente sente isso de fato e a gente não sabe como canalizar e como nomear isso também, né? E passar por esse processo e ter apoio também, né? E poder entender o que está acontecendo também é fundamental. E ele consegue isso, né? E claro, com aqueles abraços, todas aquelas mulheres lá que apoiam ele, enfim, é muito bacana. Mas que delícia! A Lili entrou no meio do caminho, nunca esqueço, Lili, tá. E entrou e pegou a história, muito bom isso, é muito gostoso, gente. Muito bacana. Vou esperar você com a Lígia lá, hein, gente? Tá? Pode deixar. Vamos Estarei lá. Processo. Obrigada pela presença, uma delícia te ouvir, Lilian. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Leila, boa noite, Leila. Boa noite. Chorou muito, Leila. Meu Deus do céu, claro que sim. Nossa, eu me acabei aqui ainda. Que coisa impressionante, não é? Que coisa impressionante. E eu acho que esse trecho como um todo, né? Ele é de uma intensidade, né? Ele é de uma intensidade, não é passasse, e eu anotei, mas as minhas antecessoras já falaram, a Maria Cristina, a Lília e a Carla, inclusive, e eu pensei também muito na Carla, eu falei, nossa, aqui é um prato cheio, né, para o pessoal lá da Casa Frida, para a Carla, exatamente, né, nesse trabalho com o luto, porque é de uma riqueza. E o mais surpreendente, né, é que ele passa com muita precisão em cada um, sem omitir nenhum detalhe. Né? Esses, por exemplo, que chamaram a atenção da Lilian, né?
da questão da fala da mãe e que ele pede para a mãe repetir aquela fala, né, do filhinho, mãe, o que você falou, né? E isso, nossa, isso eu me acabei de chorar, porque é de uma delicadeza e são determinadas marcas, né? E aonde ele te coloca dentro da cena, né? Em cada situação. Mas eu tinha feito todas essas anotações que me chamaram muita atenção, essa parte, inclusive, né, primeiro onde ele sente raiva, e depois ele pede para que a mãe repita, a mãe já nem lembra mais o que falou, ela também está toda atordoada, esse encontro com a Rosa, que é a primeira que consegue, né? Abraçá-lo mesmo nessa dor, e a mãe Tina, claro, né? Mas realmente esse trecho fala também dessa crueldade desse pai, não é? Esse pai tão bronco, como também já foi falado, e parece que o pai não poupa ocasião para poder descarregar em cima dele, né? A agressividade. E acho que essa... E assim, o pai o leva, né, para a roça meio como um castigo mesmo, né? Não, esse menino não é mais importante, quer se fazer de importante, ele tem que criar calo, ele tem que dar duro e tal. Só que esse pai nunca dá qualquer orientação. Quem vai dar alguma orientação do como trabalhar e algum apoio nessa labuta, né, na roça, são outras pessoas, né, em todo o percurso. É o vaqueiro G, né, quando ele tem que transportar o leite, né, uma tarefa super difícil, e o outro que é Lisaltino, né, nunca lembro direito do nome. Luiz Altino, Leila, Luiz Altino. Luiz Altino, né? Que também ajuda e explica, porque o pai mesmo não está nem aí, né? Mas eu acho que todo esse processo de crescimento, né, ele é de uma riqueza e me chamaram a atenção algumas coisas. Na escrita, os diminutivos. Os diminutivos, eles não são casuais, né? Esses diminutivos, eles trazem exatamente esse sentimento, né? mais preciso, mais delicado, é o pezinho dele. Eu fiquei até tentada, que eu não tive tempo de assinalar esses diminutivos, eles são muito importantes ao longo da história toda, né? E eu acho que tem de muito importante isso, desse desligamento, né, que ele faz em relação ao pai, ao enfrentamento, esse reconhecimento da mãe como uma pessoa omissa, né, que a Cláudia falou, e, claro, como já era previsível, né, a mãe ficar com o tio Terês, tanto que a avó vai embora, né, porque a avó não quer presenciar aquilo, e ainda a mãe pergunta, e se eu ficar? E é interessante que naquele momento ele pensa que pouco se importa, né? Ele não tem nada a ver com aquilo, ou seja, eles que se resolvam, né, com as questões deles. Mas outra parte que é fabulosa, né? é fantástica, eu também anotei, eu rabisquei inteiro. A Cláudia falou, se chorou, eu me acabei de chorar. Ele chorou, eu me acabei de chorar a cada trecho, né? Inclusive pelo impacto da tristeza mesmo, da perda do dito, mas também pela beleza de certas partes, né? Inclusive, outra coisa que me chama a atenção,
todos os elementos na história falam, né? Não é só o papagaio que fala, os cachorros, né? Quando correm brincando, né? A galinha com os pintinhos, a perdizinha, tem o mico que foge, depois mata as perdizinhas, quer dizer, tudo em torno fala, né? A natureza é muito viva, é uma personagem muito viva em toda a história. Mas esse trecho aqui também eu anotei, eu acho que eu não vou ler inteiro, mas é fabuloso, né? Já bem no final, e aí é outra separação, né? Ele passa o tempo inteiro vivendo essas separações pela morte, né, do dito, a separação da mãe idealizada, e ele, antes desse pai morrer, ele consegue reconhecer algum afeto que o pai lhe dedica, porque quando ele fica doente, o pai chora, o pai está muito tocado, né? E com medo de que ele morra também, mas eu vou perder todos os meus filhos, né? E ele se coloca contra Deus, inclusive. Mas esse final é outra perda. Quando ele vai embora, ele está temeroso, ele fala uma coisa para a mãe: mãe, mas por que então? Para que é que acontece tudo? Aí a mãe fala uma coisa linda: Miguelinho, me abraça, meu filhinho, que eu te tenho tanto amor. Ela não sabe responder. Como responder por que todas as coisas acontecem? É impossível, né? Ela acolhe, e aí esse final, né? Quando ele põe, por fim, né? Ele pede o óculos, né? Tem toda essa despedida, ele faz cerimônia para responder para o seu Aristeu, dá lembrança ao seu Deogracias, e ele pede, o doutor entende que ele quer os óculos e acha graça, e dá, e ele põe os óculos. Eu acho isso lindo. E Miguelinho olhou para todos com tanta força. Saiu lá fora, olhou os matos escuros em cima do morro, aqui a casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano, o céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe o gado pastando perto do brejo florido de São José, como um algodão. O verde dos buritis na primeira vereda. O mutum era bonito. Agora ele sabia. Olhou mãe Tina, que gostava de o ver de óculos. Batia a palma de mão e gritava: Sena, Corinta. Olhou o redondo de pedrinhas debaixo do genipapeiro. Olhou mais, era para a mãe. Drelina era bonita, a Chica, Tomezinho, sorriu para o tio Terês. Tio Terês, o senhor parece com o pai. Todos choraram. O doutor limpou a goela, disse: não sei, quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem d'água. Miguelinho entregou a ele os óculos outra vez. Um soluçozinho veio. Dito e a cuca pingo de ouro. E o pai, sempre alegre. Miguelinho, sempre alegre, Miguelinho. Nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o beijava. A Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras para a viagem. Papaco Paco falava alto, falava. Que coisa linda! Isso é difícil até de ler, porque aí dá vontade de chorar tudo de novo. Mas é espetacular, espetacular. É um desbunde, não tem palavras, né? É isso. Ai, Leila, não é? Que lindo, que gostoso ouvir. Como ele se emociona, como ele entra dentro da gente, como ele permanece, né? E como ele traduz, né? Com esse lirismo todo que a gente sente, né? Mesmo como existe beleza, inclusive, na dor, na perda também, né?
É muito lindo, né? A forma como ele descreve, essa coisa do ritual, quando ele vai aprisionar a imagem dentro dele. E nessa hora a mãe Esse entrega olhar, o sapato do Dito para ele levar. ao Ao percatinho, né? Ao percatinho do Dito. para ele levar, né? Ou seja, ele vai caminhar, ele vai fazer uma nova travessia com todos eles dentro dele. Porque, de alguma forma, nós somos o que vivemos, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E a gente vai levando cada pedacinho deles. E ele elabora isso tão novinho, né? Ele se desprende daquilo de uma forma tão impressionante. Mesmo assim, voltando na história da Lilian, né? Do encontro dele com o diabo, ele abre as portas do inferno quando ele se depara com esse pai, quando ele briga com o pai. Ele vai na coisa mais profunda dele para poder se fortalecer e não cair, não se quebra nessa hora. E assim como o Riobaldo, ele adoece depois. Sim. Impressionante, ele fica esvaído. Ele não tem força para nada mais depois daquilo. O cara sangra, né? A gente sabe bem o que ele tem ali. É impressionante. Eu pensei também a partir de um outro ponto de vista também que me tocou, né? Que desamparo também, né? O menino, eu não sei o que ele teve, mesmo de uma meningite, um tétano, alguma... Tétano, ele tétano. Tudo indica, né? Porque rigidez na nuca, né? O corpo... A febre. Meu Deus, né? Mas que desamparo. E eles têm só esses recursos primitivos, né? Vai buscar, mas vai buscar o quê? Algo que não resolve. E ele fica doente. Eu também falei, meu Deus, é uma meningite, só falta agora ele também ir, né? Mas eu acho que pode sim ser feita essa leitura, que ele se esvai nesse confronto com o pai, né? E que ele quebra todas as coisas, né? O pai quebra depois solta os passarinhos, quebra todas as gaiolas, ele continua quebrando tudo, né? Quebra os brinquedos e acaba com tudo que tinha. É fabuloso, é muito forte essa cena, né? É fabuloso, olha, espetacular. Tem que... E esse retrato, né? Guardar a cena de todo mundo, que coisa maravilhosa, maravilhoso, maravilhoso. Leila, obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço, é sempre um privilégio. E aqui a gente está todo mundo querendo, de alguma forma, falar, colocar para fora essa coisa, isso que fica dentro de nós, né? E é muito gostoso, muito bom te ouvir, e estou te esperando lá nas horas duplas, tá bom? Vou lá. Sabe que eu não votei, viu? Porque como eram assim, Horas Nuas eu não li, mas os outros dois, principalmente Amor nos Tempos do Cólera, é um querido para mim. Eu falei que qualquer um que vier é bom, eu não voto. Mas a gente vai nele também. Obrigada, Leila, obrigada. Boa noite grande para você. Um beijo. Maria José, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Que maravilha, né, gente? Eu acho que a experiência de ler o Campo Geral, de ler o Miguelin, de encontrar com o Miguelin, é uma experiência única, né? Ninguém sai o mesmo depois de se encontrar com o Miguelin. Eu, como a Leila também, e é incrível, porque eu acho que se você perguntar para todo mundo vai falar dos mesmos fragmentos, dos mesmos textos, porque eles são extremamente tocantes, né? Desde a hora que ele pede esse luto que ele vive, e a gente já viveu isso, a gente sabe que precisa ter raiva, né? Ele tinha raiva, mas é uma raiva que a gente dirige para quem essa raiva? Nós vamos ter raiva de quê, né? Das pessoas, não, nem de Deus, não, mas não sabia de quem ou de quê. Tinha raiva. Como que eu posso perder alguém? Para quem que eu posso jogar toda essa dor de ter perdido uma pessoa tão importante na minha vida, né? Que ele pergunta para todo mundo o que acha e o que ele encontra na Rosa e a Mantina, né, gente? Quando eu vejo a Mantina, me vem muito
o Augusto Matraga. Uhum. Porque eu acho que quando ele cai, né, e que vem, que ele é acolhido e que ele chora no colo da mãe, né? Como ele precisa de uma mãe, assim como o Miguelinho, embora ele tivesse essa mãe tão idealizada, ela não era uma mãe carinhosa, ela não era uma mãe acolhida. A acolhida ele teve com a mãe Tina. E é bonito esse nome, né? Mãe Tina, ela chama, né? E é uma mãe primitiva, é uma mãe separada, é uma mãe diferente, né? A mãe era cheia dos problemas dela, vivia a situação fechada entre muro e muro, né? Entre morro e morro. A mãe vivia assim, ela não conseguia enxergar além, né? Tanto que quando ele chega, e que a primeira coisa que ele quer contar para a mãe é que o lugar é bonito, que o Mutum é um lugar bonito. Ele passa por tudo, porque ele quer contar aquilo para a mãe. E aí a mãe não se comove, e na hora daquela surra terrível, que ninguém aguenta ler aquela cena da surra, que o pai bate na cabeça, e ele, quando ele fala, eu não vou chorar, e começa a rir, e quando ele fala, meu pai é um jagunço, e quando eu crescer, eu vou matar o meu pai. Que coisa forte. E quando a mãe fala, ai, por que você foi fazer isso? Foi brigar com a família? Ele fala, a minha mãe é fraca. Como cai ali, né? Cai tudo para ele. E a surra foi tão violenta que a vovó Isidra fala que ele tinha coração de osso, né? O Bero. E para curar não, para tranquilizar um pouquinho o Miguelinho, ele vai com o Vaqueiro Salus, que é quem mostra carinho por ele. E é que vai trabalhando essa questão com ele, né? E aí, como a Leila falou, eu acho que uma das coisas mais impressionantes é quando ele vem da casa do Vaqueiro Salus, chega, não fala nada, não tomou a bênção. O pai estava lá. O que esse menino xixilado está pensando? Tu não toma a bênção? Lembrando que o pai falou para ele que você que devia ter morrido, não vejo a hora de rezar no teu calcanhar, né? Não devia ter morrido o Dito, devia ter morrido você. Quando um pai fala isso para um filho, né? Como que fala? E ele fala, o pai já estava encostado nele como um boi bravo. E o Miguelinho desquis de estremecer. Ficou em pau, como estava. Já tinha resolvido. Pai ia bater. Ele aguentava, não chorava. Pai batia até matar. Mas na hora de morrer, ele rogava a praga sentida. Aí pai ia ver o que acontecia. Todos se chegaram para perto, até o tio Osmundo Cecim, Miguelinho esperava. Duro. Olha como a transformação, como aquele menino suave, que gostava das coisinhas, que gostava dos bichinhos, das joaninhas, olha que bonito. Duro diante da figura do poder, que era o pai. Né? E aí, esse pedaço, o pai não bateu em Miguelinho. O que ele fez foi sair, pegar as gaiolas e abrindo, soltando embora os passarinhos de Miguelinho, né? Depois pisava nas gaiolas. Todo mundo calado. Olha o poder desse homem, né? Todo mundo com medo. E é isso que o Miguelinho sentia. Ninguém para me defender, ninguém para ficar do meu lado. A solidão do Miguelinho, né? E ele, olha, o Tico-Tico Rei que ele pegou sozinho, né? E ele fala, na verdade, o que ele faz é ir ele para fora e quebrar tudo. Ele não é o pai
que joga, que solta meus passarinhos. Eu que vou fazer, né? E aí ele sentou o pé no brinquedo, ele foi no cajueiro onde estavam pendurados os alçapões de pegar passarinho e quebrou com todos. Ele deixou de ser o menino. Aqui, então, são vários ritos de passagem nesse livro. E esse é o derradeiro, né? Ele jogou tudo fora. E então ele foi para o paiol. E ele queria ter mais raiva, né? Como é isso mesmo, né? Porque a Cláudia falou, nós temos tudo isso dentro de nós, mas nós não podemos pôr isso para fora. Quantas vezes nós estamos precisando é pôr nossa raiva, nosso medo, a nossa indignação, o nosso sofrimento para fora e não tem espaço, né? E o final, que é maravilhoso, mesmo que ele só pode sair do Mutum quando ele vê o Mutum. Não precisa ninguém contar para ele que o Mutum é bonito. A mãe, não adianta ela falar que o Mutum é feio. Ele precisa ver com os olhos dele. Ele precisa despedir de cada um, até do pai. Ele precisa olhar onde está o dito. Só depois de tudo isso, ele pode sair. Ninguém pode sair da prisão, do morro e morro, se não olha para o que tem em volta e para o que tem dentro dele. Então, esse final é genial. E é o que nós procuramos fazer a vida inteira, né, gente? Quantos morros estão em volta da gente, né? Ou quantas vezes a gente acredita que são morros. Nós precisamos ver. Cada inseto, cada graminha que cresce. Que maravilha. Eu só posso agradecer ter encontrado com vocês, que o Vinícius fala, né, que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, mas em todos os desencontros que nós tivemos, o encontro com a Confraria da Lagartixa, com a Casa Frida, foi realmente um presente. Vocês chegaram numa hora difícil da vida de todo mundo, que foi a pandemia, para mim principalmente, vocês chegaram numa hora muito difícil, mas eu quero agradecer. E também estou esperando a Lígia, que a Lígia é do meu coração. A Lígia é maravilhosa. Muito obrigada. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Não tem nem... Que lindo, que lindo, que lindo, Maria. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito bom te ouvir, muito bom. Nossa, não tenho, estou sem palavras. Minha boca está cheia de palavras, mas eu não tenho como falar para você o que eu estou sentindo. Vai à Casa Frida. Eu Fala. tenho uma palavra que eu assim fiquei pensando. Você tem que ter agora. Na fala da Maria José. Não, quando vocês chegarem, porque eu acho que aqui todo mundo é apaixonado pelo Guimarães, né? E apaixonado por literatura, apaixonado por psicanálise, por poesia. E como, né? As coisas não acontecem mesmo por acaso, a gente vai encontrando os caminhos e encontrando os afetos, né? Então, eu fico esperando o dia de encontrar com vocês, porque é sempre muito bom. E só vou contar uma coisa, assim, eu participo de um grupo de leitura. E um dia nesse grupo nós estávamos lendo o Campo Geral. Quando aconteceu a morte do Dito, nós precisamos parar, porque ninguém conseguia ler de tanto que todo mundo chorava. Foi uma catástrofe, choro coletivo. Ninguém fala assim, não, para, não dá mais, vamos parar. Paramos a leitura, porque a gente não conseguia continuar, de tanta emoção. É isso. Eu queria só dizer uma palavra que eu fiquei pensando, te ouvindo, né, Maria José, que a gente volta para o Grande Sertão também, né? Acho que essas semelhanças, né, que a Lilian também traz, essa palavra travessia. Não é.
porque no final ele está começando uma nova travessia, né? Ele está saindo do Mutum para ir para a cidade. E é um termo que a gente usa muito na psicanálise, assim, do posterior e do depois, do après-coup, que como a gente só consegue dar sentido para as coisas depois que elas passam. Né? E parece que o Miguelin ele consegue dar um novo sentido na despedida, quando ele está indo embora, depois de um longo tempo que o Dito faleceu, o pai já tinha falecido também, e aí ele começa a criar um sentido, né? Então, isso que a Leila diz, né, quando eu falo que é um tratado sobre o luto, ele consegue dizer, né, ele consegue colocar a palavra e fazer a travessia, né, de se deslocar para um novo lugar com um novo olhar, que ele está muito mais maduro, agora ele está entrando na fase adulta da vida dele, né, fazendo essa travessia para a cidade. Então, é muito bonito, assim, como as histórias vão se entrelaçando nesse eterno ciclo que o Guimarães Rosa propõe, até como algo místico, né? Desse símbolo do infinito que está aqui, né? Está aqui no campo geral. Né? E outra coisa, né? É tão difícil, quando nós acompanhamos o Riobaldo, ele já estava lá no Range Rede, né? E revivendo tudo isso, e todo esse redemoinho que estava dentro dele, isso não é do homem adulto, do homem que já está no fim da vida, que olha para trás. O mesmo espanto é da criança que sai desse mundo quer dizer, é tudo uma coisa só. O ser humano é uma coisa só. Cada hora é do jeito, mas é uma coisa só. E a criança que nós fomos está em nós o tempo todo, né? Todos nós temos o nosso Miguelinho aqui. Isso. É lindo, lindo. E poder partilhar isso é uma coisa maravilhosa. Lembrando, né, eu vou falar sobre um filme que me lembrou muito essa passagem do Miguelinho, que é a Árvore da Vida, do Malik, em que o Malik é totalmente fotografia, imagens, né? E ele traz uma criança completamente adolescente, perturbado com essa postura do pai. Lembrando que esse pai também, nessa passagem, ele está lá de novo, né, nesse triângulo criado pela mulher com a história do Luiz Altino. Então, ele vai lá e extravasa em cima do moleque, né? E ele não sabe o que fazer com aquilo, tanto que ele não se suporta depois. E ele se mata. E lembra da história da laranja. Ele vai buscar a laranja. Ele vai lá tentar resgatar aquilo. Né? Ele passa pelo inferno também. Né? E depois se redime nesse processo, mas ele não se aguenta. E é como o ser humano é frágil, né? Como o ser humano é delicado, né? Mesmo nesse entremundos, nessa coisa entre o bem e o mal, entre essa explosão e essa delicadeza, né, da vida. Fiquei emocionada, Maria José. Pandemia, a gente ficou juntas, todo mundo junto, e foi importante para nós também, porque a gente tem essa forma de, eu brinco, a gente preencher o vazio com essas preciosidades, não tem preço, gente. É muito bom. Isso enriquece a vida da gente, isso faz com que tudo mude, com as cores se transformem também. Obrigada pelas palavras, fiquei muito emocionada. Obrigada. Orlinda, bem-vinda, Orlinda, a palavra é sua agora. Oi, boa noite. Dizer que é uma alegria estar aqui, viu? E cheguei para ficar. Quero participar mais vezes, não foi possível inicialmente participar, mas depois eu fui acompanhando também através dos vídeos, o livro, fui revisitando também o Campo Geral. Porém, essas duas novelas, né, que é Campo Geral e Miguelinho e Manuelzão, né, que está nessa edição que eu estou, que é a 10, não sei se vocês estão. Então, assim, eu não vou me delongar muito, não, até porque tudo, talvez muito que eu fosse dizer, já foi dito também. E assim, só que o Guimarães ele traz o sertão, essa linguagem que ele utiliza, que é a linguagem do sertanejo mesmo, né? Ele traz de uma maneira muito bela, que talvez as palavras é lógico, a palavra no contexto, ela vai dizer, mas assim, ele traz a palavra com aquela palavra lá, né, tão distante, talvez, desse vocabulário de agora. Vocês estão me ouvindo?
Estão me ouvindo? Estou Ou te eu estou muito ouvindo, distante do Olinda, áudio? estou te ouvindo, mas ele está falhando. Eu acho que você está com sinal ruim. Olha, Se você puder tirar sim, a sim. imagem, Olinda, eu acho que melhora a tua voz. Mas pronto, Sim. continua. Então, e aí eu estava dizendo que a linguagem, né, impacta a linguagem de Guimarães, né, trazendo esse sertão. Aí a gente vai pelo Grande Sertão Veredas, que também, né, toda essa situação da linguagem do sertanejo, do modo que a palavra é usada. Então, Guimarães ele faz uma quebra, se assim eu posso dizer, né, com formato, e traz para dentro desse sertão, bem lá dentro mesmo, a maneira do povo viver, do povo falar, das miudezas, né, das crendices, e também do misticismo que está lá no sertão. Então, ele traz isso para a gente de maneira muito bela. E aí eu não vou ler o trecho, porque ele é longo, mas aí, lá na página 139, fala desses dois homens, né, que chegavam a cavalo. Logo, Miguelinho percebeu que era homem diferente, de outro lugar, né, fora dali, roupa clara e tal. Saudou ele quando ele pediu a bênção, o homem abençoou. E aí é interessante que o Miguelinho já se apresenta assim, depois de que o homem o abençoa, pergunta para ele, né? Ele fala assim, pergunta ele quem ele é, aí qual o nome dele, aí ele fala, eu sou Miguelinho, eu sou irmão do Dito. E seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor, o Ditinho está na glória. E aí, então, lá no final da 139 também, aí ele diz, e o senhor tirava os óculos e os punha em Miguelinho, com todo jeito. Olha agora, Miguelinho olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. E aí depois, só para ilustrar também o que foi falado da questão desse pai que era muito rude, né, ao quebrar as gaiolas e tal, aí tem uma passagem aqui muito bela que eu acho que poderia talvez ilustrar esse momento. Se o Dito em casa ainda estivesse, o que era que o Dito achava? O Dito dizia que o certo era a gente estar sempre bravo de alegre, alegre por dentro, mesmo com tudo de ruim que acontecesse, alegre nas profundezas. Podia, alegre era a gente viver devagarinho, miudinho, não se importando demais com coisa nenhuma. Aí essa questão dos diminutivos, conforme a Leila colocou, né, que também embeleza toda a narrativa, todo o texto, e traz, assim, coloca a gente dentro da cena. E Guimarães faz isso, né? Nossa, muito lindo, linda, muito impressionante esse encontro com os homens ali, que ele já vislumbra um mundo diferente, né? É muito bacana essa passagem, e muito bom estar com você. Que bom que você está participando, que bom que você entrou também. Não tem problema entrar no meio do caminho, o lance é poder participar, partilhar e trazer o seu olhar para a gente, Olinda. Muito obrigada pelas palavras, pela presença, pelo carinho. Viu? A gente está te esperando agora na próxima ciranda, tá bom? Uma boa noite para você. Obrigada. Márcia, boa noite. A palavra é sua agora. Boa noite. O que, assim, fora tudo que já foi comentado, assim, que para mim foi muito difícil de ler, assim, o Dito, eu sou pediatra há 20 anos, né? O Dito morreu de tétano, e eu acho que tem um pouco de sepse junto, assim, né? Porque não tem como o quadro ser único, né? Ele tem um machucado no pé que eles não sabiam, nem tinham como cuidar, né? E é uma doença que eu só encontrei em livros até hoje, sabe? A gente praticamente não pega mais isso por causa das vacinas, né? Então foi uma coisa que me doeu demais, fora toda essa parte do Miguelinho, porque você imaginar que a criança faleceu ali sem cuidado nenhum, né?
e o Guimarães era médico também, ele foi conhecer a realidade ali daquela região, eu acredito que isso deveria acontecer com uma razoável frequência. Então, para mim foi muito dolorido, assim, fiquei muito chocada. Agora, uma coisa, o que eu achei, chegando no final do livro, assim, na verdade, achei assim, o narrador do livro parece um Miguelin, mas um Miguelin mais adulto, assim, sabe? Não é um Miguelin criança narrando o livro, mas em vários momentos você entende que é o Miguelin que está falando, né? Pelo menos para mim ficou assim. E quando chega esse médico, que é a figura do Guimarães, né? E tem essa questão da miopia e dele próprio emprestar o óculos para o Miguelin, quer dizer, o Miguelin tem o mesmo problema que ele tem também, né? Então, para mim, ficou muito assim do Guimarães. Eu imagino que ele tenha retratado muito da personalidade dele no Miguelin, sabe? Então, foi uma coisa que me marcou muito, até porque, assim, dos vários personagens que eu já li, eu achei o Miguelin, assim, adorável demais, assim, uma pessoa muito especial. Eu amei o Miguelin demais. Vontade de pegar no colo e abraçar, assim, né? Por vários motivos, uma personalidade linda demais, né? Muito íntegro, muito carinhoso, demais a personalidade dele. E essa questão do olho, né, da visão, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a pessoa, a personalidade da pessoa, né? E até eu achei uma entrevista, porque em 2016 foi 60 anos das publicações, né? Do Guimarães, do Grande Sertão Veredas e do Corpo de Baile, né? Que tem os contos, né? E que tem o Campo Geral dentro, né? E tinha uma senhora, hoje é senhora, mas ela era neta de uma tia do Guimarães Rosa, e essa tia, ele ia sempre visitar em BH, quando ele estava em BH. E ela contou algumas coisas da personalidade dele, que ele era uma pessoa muito amorosa, que ele amava a natureza, amava os bichos, que a gente vê muito isso no Miguelin, né? Então, eu achei que esse final, assim, eu não li os outros contos depois, o Miguelin adulto, e eu achei também alguma coisa do Guimarães falando que ele tinha especial carinho por esse conto, que era praticamente o principal para ele, que ele amava muito esse conto. Então, eu achei e até achei assim que ele fez de caso pensado, que ele é um escritor bastante assim, eu acho que ele não escreve assim ao acaso, acho que é uma coisa que ele quis colocar mesmo, a personalidade dele nessa criança e quis contar para a gente dessa forma no final, sabe? Então, uma coisa que ficou muito para mim, que eu falei, eu vou comentar isso, porque achei muito legal, muito importante, assim. É uma forma também dele abraçar a criança dele, né, Márcia? Trazendo isso para a gente, né? Imagina esse olhar desse homem, né? Olhando para trás e se retratando dessa forma, né? Porque, apesar de tudo, dele ter vivido de ter tido inúmeras oportunidades, era uma sensibilidade absurda. Você imagina como é que ele vivia nesse meio, né? E como ele absorve, e ele contando as histórias, né? O Miguelin contando as histórias, elaborando as histórias. E ele tem um período de fechamento, né? As coisas ficam escuras, se fecham, as portas se fecham no momento que é considerado. Mas é muito bacana, que bom. Que bacana você estar aqui com a gente, que gostoso de ouvir. E tem mais uma coisa que eu ia falar, cadê a nossa adolescente? Ela não vai participar mais? Porque eu assim, não, é porque assim, eu fui adolescente e filha de mãe de língua portuguesa, e eu tinha oportunidade de ler, sempre fui uma leitora louca, assim, lia muito. E
como a minha mãe era professora, eu lia todos os livros, tinha a oportunidade de ler, e depois tinha muita roda de conversa até com os autores, tal, e a gente participava. E aí, essa experiência que a gente está tendo aqui me lembrou muito isso, né? A minha adolescência, de poder conversar sobre os livros, né? Eu achei muito bacana. E eu pensei se, de repente, a gente tivesse uma outra geração junto participando, se não seria uma troca muito legal, assim, sabe? Não sei. Porque a nossa visão de adulto muda, né? Seria uma visão de adolescente ainda de outra geração, né? Porque também as gerações mudam, né? Enfim. A gente está estudando a possibilidade, Márcia, do ano que vem, eu estou até, a Cris está aqui, tem as pessoas que vão ajudar, nós estamos pensando em montar um grupo para adolescentes, para crianças e adolescentes, para trazer esse presente, né? Para puxar essa criançada para essa história, para emprestar um novo olhar, trocar de lente, trocar de óculos, né? Criar um mundo à parte nesse sentido. Exatamente. É muito bacana. Tirar um pouquinho da telinha, né, e trazer esse pessoal para cá. E obrigada pela presença, e espero você lá com a Lígia com a gente. Vamos muito lá, bacana. vamos para a Lígia. Eu não pude acompanhar o Grande Sertão, porque eu nem conheci na época, né? Mas agora eu estou lendo e vendo pelo YouTube as aulinhas, assim. Mas a Lígia eu vou, com certeza, vou participar. É linda, a gente vai se encontrar com a Rosona. Eu queria só fazer o último comentário, eu vou ter que sair daqui a pouco, mas, Márcia, essa obra do Miguelin, né, do Campo Geral, é a mais, parece que é a mais autobiográfica do Guimarães Rosa mesmo, né? Não tem ainda uma biografia oficial sobre ele, mas parece que ele também perdeu uma irmã, acho, quando ele era pequeno. E ele tinha essa questão da visão, o pai que também trabalhava na roça, com trabalho braçal, e depois ele abre uma marcenaria. Não era uma venda, era tipo uma lojinha que vendia tudo ali, né? Que chegavam comerciantes de vários lugares, e era onde ele conhecia também pessoas de fora, que ele começa a se interessar por línguas desde muito pequeno, né? Mas tem muito do Guimarães Rosa, assim, no percurso do Miguelin. E principalmente essa presença dos animais, que era uma casa, o museu, né, Casa Guimarães Rosa, em Cogisburgo, conta, né, dos animais que eles tinham em casa, eles tinham, né, diferentes espécies de animais, inclusive o papagaio, então é bem parecida com a história do Miguelin mesmo. Obrigada por estar com a gente, viu? Obrigada, Márcia, obrigada. A Zuleika pediu que se você quiser, eu posso encerrar, tá bom? A Zuleika pediu para falar antes, e não, já te passo a palavra, tá? Que ela não conseguiu levantar a mãozinha, mas eu estou aqui só um pouquinho, Lilian. A palavra é sua agora, Zuleika. Boa noite, bem-vinda. Você está sem som, Zuleika. Cláudia, mas ali está a Monique. Não, é a Zuleika, não. Não, a Monique está aqui. Aqui vai a Lilian, é que a Zuleika me pediu no bate-papo. Pronto. Para falar. Agora vocês estão me ouvindo? Então. Agora sim. Boa noite, Zuleika. Boa noite. Eu gostaria, né, em primeiro lugar, de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui com vocês discutindo, né, esse texto do Guimarães. Eu acho que as análises feitas, né, elas foram maravilhosas até agora, e também assim, a altura do texto, né? Agora, eu assim, gostaria de destacar, porque a obra do Guimarães ele permite várias leituras, né? Várias leituras. Então, eu, por acaso, tive acesso a um texto de uma professora da UFMG, que, aliás, foi até a tese de doutorado dela, né? Em que ela examina essas questões sobre um ponto de vista mais social, né? Então, ela destaca temas como patriarcado, né? Temas como a ordem social, né? Daquele momento, né?
o latifúndio, a desintegração da família, né, dos pequenos arrendatários, que, na verdade, esses pequenos arrendatários, a única oportunidade que eles tinham, né, para sobreviver àquela vida, né, de miséria, era realmente migrar para as cidades, né, quer dizer, em busca de uma vida melhor, né? E aí eu só queria ler para vocês umas coisas que eu achei interessantes, poucas, né? Mas que, na verdade, ela observa, né, o Miguelinho como um herói, né? E aqui, quando ela fala da morte do dito, né, que ela diz assim, quer ver? Para o escritor, bom, isso é uma outra coisa que ele vai falar aqui, mas ela fala da... Peraí, a morte de Tito, no período natalino, pressupõe um marco na história do Campo Geral, porque o fim do irmão menor, que coincide com o nascimento do menino Jesus, é a redenção de Miguelim para uma nova etapa de sua vida e amadurecimento. A novela Campo Geral, que se inicia com a viagem da criança, termina como uma nova partida, a de Miguelim rumo à cidade, com um destino diferente do resto da família. Então, nesse sentido, né, também tem a questão que vocês já abordaram também muito bem, né, quer dizer, da despedida da infância e da entrada no mundo dos adultos, né, que não deixa de ser uma coisa que vocês também já explicaram, né, quer dizer, o grande sofrimento, né, que isso acarreta. Mas o que eu achei interessante era mostrar exatamente que, na verdade, ele acaba, né, sendo um herói, porque ele consegue sair daquele contexto, né, e ele se liberta a partir, né, do médico, né, que vai levá-lo para, como é que chama, né, para a cidade, né, e daí ele vai se libertar dessa ordem social tão injusta. Então, eu achei interessante, sabe, porque seria uma leitura, né, que iria, de alguma maneira, também, como é que eu vou dizer, agregar, né, a tudo que foi dito até agora, né? E mostrar, eu também acho, a grandeza do Guimarães, porque, ao mesmo tempo, né, que ele assim entra na nossa alma, e realmente, como vocês, eu também chorei, ele nos faz pensar, né, em grandes questões, né, de natureza social que a gente, né, vive até hoje nesse país tão desigual. Então, é isso que eu gostaria só de deixar registrado. Só isso. Zuleika, que riqueza te ouvir. Obrigada pela participação. Traz mesmo, acho que essa questão social, né, do Campo Geral, do percurso do Miguelim, do sertão, sem dúvida, né? Eu acho que o Guimarães Rosa ele está também um ato, né, essa escrita dele, a escolha desse tema. E tão caro e precioso, principalmente até hoje, né, nos tempos em que a gente vive, né, pensar a infância, como a Márcia também trouxe, né, do encontro, né, que trabalha há tanto tempo com crianças, e pensar assim, né, os direitos da criança, né, dentro de uma concepção, o que uma criança precisa. E o Miguelim dá uma aula para a gente, né, sobre amor, sobre família, sobre as ambivalências que as famílias têm, esse lugar do pai. Eu queria agradecer, eu vou ter que sair um pouco antes, agradecer assim um privilégio e a generosidade da gente estar aqui juntos, assim, construindo essa leitura em conjunto, compartilhando uma experiência, e acho que essa também é um ato, esse também é um ato nosso, né? Assim, de valorizar essas trocas, esses olhares, cada um saiu aqui com uma lente diferente em relação ao Miguelim, e a gente continua aqui na travessia. Eu queria agradecer muitíssimo estar aqui, a gente finalizando um livro que é tão especial para mim, né? Acho que é um dos livros que mais me tocou, assim, depois do Grande Sertão. E queria agradecer a Cláudia também pela parceria, por a gente caminhar juntas, e todas as confrades aqui, da gente
né, seguir agora com as Horas Nuas. E queria deixar só uma última observação, que é o seu Aristeu, que acho que ninguém comentou, mas ele reaparece, né? Ah, Lilian! Não, eu vou deixar para a Lilian. É que é tão bonito, né? Ele reaparece depois entregando esse favo de mel para o Miguelinho, é tão bonito, né? Ah, eu ia falar disso também. É. E aí eu queria finalizar com esse favo de mel, que é ler, né? Essa leitura compartilhada, que é um favo de mel em nossas vidas todas, né? Então, obrigada por essa experiência incrível, né? Da gente continuar essa travessia com Guimarães Rosa, e finalizando aqui hoje. Então, é um grande privilégio. Obrigada de coração a todos. Obrigada. Obrigada, Carla, que bom poder partilhar isso com você, poder fazer essa troca, poder caminhar juntas nessa travessia, é muito bacana. Estou muito feliz, muito emocionada, e trazer esse pessoal todo, mexer com as pessoas, abraçar as pessoas, mesmo que de longe, nessa pandemia, né? E poder estar junto agora, que coisa mais enriquecedora. Obrigada pela presença, e você pega a gente pela mão também, e faz essa travessia junto e mostra umas veredas completamente diferentes de tudo aquilo que a gente já viveu. É muito bom poder compartilhar o teu olhar. Obrigada, Carla, Casal Frida. Esse teu olhar é maravilhoso. Obrigada. Lilian, pode falar, Lilian. Não, eu só assim, para finalizar, eu ia até falar do seu Aristeu, porque no começo do livro é mencionada muito a chuva, né? A chuva tem um papel forte no início dessa narrativa, né? E é interessante como o final do livro é solar. Ele tem um final solar. Quer dizer, esperança. Enquanto o livro todo retrata o quanto de sofrimento que pode haver na infância, na subjetividade infantil, aquele sofrimento silencioso, né? Isso que eu acho que é a grande beleza, né? Que a criança não consegue botar aquilo em palavras, mas nessa subjetividade pode haver uma vivência de um sofrimento tremendo, né? Mas como no final há um final solar, e aparece até aqui nesse final, quando o seu Aristeu veio trazendo favo, né, de mel de Europa enrolado nas folhas verdes. Miguelinho, você Sara que já estão longe as chuvas janeiras e fevereiras. Miguelinho, você carece de ficar alegre, tristeza é agonia. Aí o Miguelinho pergunta, foi o dito que ensinou isso para o senhor, seu Aristeu? Aí o seu Aristeu diz, foi o sol, mais as abelhinhas, mas a minha riqueza enorme que não tenho, Miguelinho. Aí, assim, o sol em oposição à importância da chuva, a claridade que o óculos traz, essa possibilidade dele transcender, né? Porque essa infância dura, miserável, violenta, essas vivências tremendas, né? O final do livro aponta para uma possibilidade de superação disso tudo, né? E, enfim, então eu acho que o final é solar. Era só isso que eu queria comentar. Concordo plenamente. Obrigada, Lilian, obrigada. Muito bom, isso mesmo, a gente precisa amanhecer com luz, é muito lindo. Agora, Monique, a palavra é sua agora, bem. Tudo bem? Boa noite, todo mundo. Boa noite, bem-vinda. Cheguei atrasada. Não, comentando a respeito da palavra da Márcia, por coincidência, eu estou com um livro aqui, justamente essa coisa do olhar do adulto e do olhar da criança. Como que a criança pode transmitir para a gente uma coisa que às vezes está na nossa cara e a gente não vê. Chega a ser quase milagroso, né? É muito bonito. E a gente fez uma roda com esse livro daqui. Vocês conseguem ver o nome? O Coração e a Garrafa? Uhum. Dá para ver, sim. Depois coloca para a gente a referência, o autor. Tá. Não, é um livro infantil. É um livro infantil
Então, a gente fez a roda com as crianças e, num dia outro qualquer, a gente fez com os pais das crianças que frequentam o grupo. Gente, é uma coisa tão emocionante a gente ver a composição da forma de olhar dos adultos e das crianças. É bonito, é tão bonito, é uma poesia, porque elas se encaixam de uma forma que assim, é milagroso. Então, eu acho que essa forma da criança ver o mundo que está em volta dela, a gente tem que prestar muita atenção, porque eles são muito inocentes, são puros, mas eles têm uma profundidade, uma capacidade de captar as coisas que a gente não consegue, que é assim, é espetacular. É realmente uma experiência muito, muito legal. É isso. Que bacana, Monique, você já está escalada para a gente criar a nossa roda o ano que vem, né? Vamos junto fazer esse trabalho. E, olha, eu queria agradecer vocês, adorei estar junto, adorei sentir vocês nesse processo. Nossa, é muito gratificante, é muito gostoso. Vamos participar junto e vamos trazer mais gente. Essa coisa da criança, depois a gente vai se reunir para a gente poder pegar essa molecada e trazer junto, né? Mostrar trocar de lente um pouquinho, sair um pouquinho daqui para ir para abrir, ter uma nova visão do mundo, que é literatura. E as crianças gostam de ler. Às vezes a pessoa fala, não gosto. Gosta. Eu trabalho numa biblioteca infantil, fica lotado de criança lendo. É uma coisa mais linda do mundo. Muito gostoso. Então, tem duas, você e a Cris também está aqui com a gente. Vamos fazer esse trabalho para o ano que vem. Eu não sei como é que eu vou encaixar, mas a gente vai encaixar. Quero saber. Boa. Eu dou um jeito, tá bom? Gente, tá bom. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Foi lindo. Vou esperar vocês com a Lígia. Vou esperar vocês. Maria Cristina, obrigada. Monique, estou te esperando. A gente vai... Eu vou organizar isso agora. Ilma, obrigada. Márcia, obrigada. Denil, bom te ver, obrigada pelo carinho, pela presença. Maria José, obrigada. Marta, beijo para você. Zuleika, obrigada pela fala. Lígia, gostoso. Mônica está aí, gostoso, ainda bem que você entrou. Muito bom ter você com a gente, vou te esperar lá. Maria Clara, boa noite, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada a você. Susana, boa noite para você. Obrigada, gente. E vamos lá na Lígia. Beijo grande. Olha, tem uma entrevista da Lígia na Roda Viva, que a gente colocou na introdução do livro. Que bom. E um trabalho que fizeram, um podcast que fizeram com ela na rádio, com as netas dela, dando depoimento sobre... É uma coisa maravilhosa. Tá lá. Eu fiquei impactada, foi um maior presente, e ela traz, de alguma forma, esse olhar do escuro um pouco, né, para a gente, mas ela sempre acaba abrindo uma janela. Ela fica nos confuscos, mas ela traz essa coisa viva da vida, que é a verdade, né, da vida. É uma delícia. E adorei estar com vocês, gente. Obrigada pelo carinho, pela presença. Muito obrigada, muito boa bom, noite obrigada. para vocês. Beijo para todos. Boa noite para você também. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Obrigada. Márcia, obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Beijo para você, Márcia. Obrigada, Ilma. Beijo. Nada. Obrigada por você. Obrigada, que delícia. Foi Lilian. Maravilhoso. Foi linda a roda. Vamos criar essa história aqui. Tchau, Zuleika, obrigada. Denil, boa noite para você, uma delícia estar com você, viu? Se precisar, eu estou aqui. Pode contar comigo, Denil. Um beijo com carinho. Tchau, Ilma. Beijo. Tchau, 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 Orlinda. Obrigada.